Dando continuidade aqui no pastor, ó. O que o Carlos Wellington falou, e realmente o Espírito ele é um só. Hoje eu até conversei com a minha esposa, eu tinha planejado uma palavra, tinha já desenhado na minha cabeça o que eu ia falar, e eu dormi à tarde, quando eu acordei, Deus falou, não, é outra coisa. Eu, vixe, mas essa não tem nenhuma direção ainda, nada. Deus falou, não, a palavra que eu quero falar com o meu povo é andando em autoridade. E Deus, ele me direcionou da parte da tarde para agora para trazer um pouco da palavra. Mas, basicamente, a intimidade com Deus, ela vai nos levar a lugares onde a gente nunca imaginou estar. E uma coisa que nem está na minha pregação aqui, mas puxando um leque, os frutos e os dons do Espírito, eles são manifestos naqueles que estão próximos de Deus. Mas por incrível que pareça, se a gente analisar a fundo, a gente consegue entender que os dons do Espírito nunca foram o fim, sempre foram os frutos. Os dons, eles são usados por nós, os dons, eles são procurados, a gente tem ambição em cima dos dons muitas vezes, uma palavra de profecia, um profeta é usado demais por Deus, mas isso não te impede de estar longe dele. A palavra de conhecimento, a revelação, a cura, milagres, prodígios, tudo isso é bênção, é muito bom. Mas vai chegar um tempo para aqueles que estão vivendo esses dons do Espírito e vivendo os frutos do Espírito, em que nada disso vai ter mais valor. Porque se estamos em um só corpo com Cristo e entendemos que Ele vai voltar e que a gente vai subir com Ele, se o nosso fim aqui na Terra é ter os dons e ser manifesto nos dons, a gente perdeu todo o valor, porque lá no céu não vai ter necessidade de nenhum deles. Lá no céu a gente não vai precisar curar ninguém, você não vai precisar revelar nada para ninguém, você não vai precisar profetizar nada para ninguém. O céu, a única coisa que do tempo que a gente viveu aqui, que a gente vai levar para lá, é a intimidade que a gente já tinha com Ele. A intimidade, ela manifesta os frutos do Espírito, e não os dons do Espírito. Tem gente que é usado, igual o pastor fala muitas vezes, né? Tem gente que é usado em profecia, ora em línguas, mas não segura a língua. Então os frutos do Espírito, eles vão falar muito mais alto do que os dons. Amém? E a palavra que eu quero ler, ela está em Mateus 8, verso 5. Mateus 8, verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Então, nessa passagem em Mateus, a gente consegue levantar alguns tópicos interessantes. Primeiro tópico, que é evidente, a palavra nos fala claramente que Deus, ele tem prazer em nos abençoar. E aquele que se aproxima dele tem que entender que ele é galardoador do que o busca. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, são versículos que nos remetem a essa passagem. O centurião, ele tinha uma fé, e Jesus viu na fé dele algo novo. Mas, pegando alguns pontos importantes aqui, a gente entende que
para ele chegar nesse cenário de fé, ele andava em autoridade. Ele cria naquilo que Jesus falava, porque ele entendia que sobre Jesus existia uma autoridade. Mas como ele entendia isso? Ora, a Bíblia explica que ele era um homem que tinha autoridade na terra. Então ele tinha autoridade sobre outras pessoas. E da mesma forma que ele tinha autoridade sobre outras pessoas, ele entendia que Jesus tinha autoridade no mundo celestial. Então quando Jesus fala, não, eu vou na sua casa para curá-lo, ele fala, não, mestre, eu não sou digno do senhor ir lá em casa, eu sou impuro. Mas eu sou um homem de autoridade. E eu sei que o senhor é também. Quando eu falo para um servo meu fazer uma coisa, ele faz. Então o primeiro passo que a gente vê para andar em autoridade é a gente submeter a uma autoridade. A gente tem que ter ciência do que é autoridade. A igreja ela tem andado muitas vezes sob uma opressão. A igreja ela tem andado de cariz baixo, a igreja tem andado enfraquecida. Não a nossa igreja, mas a igreja na terra. Ela não tem mais a autoridade que tinha outrora. A gente pega o Velho Testamento e a gente vai falar ali de poder de Deus e da manifestação da glória de Deus e tudo que Deus fazia no meio do povo. Porque o povo tinha autoridade. E a autoridade de Deus era manifesta o tempo todo. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, a gente tem 400 anos. E se a gente pega, então, vamos pensar mais ou menos na época, 4 gerações. Então a gente tem 4 gerações onde Deus se calou. E se a gente for pegar cada povo, os saduceus, por exemplo, eles só acreditam no Pentateuco. Eles acreditam que Deus ele parou de falar no Pentateuco, os 5 primeiros livros. E todo o restante da Bíblia eles perderam. Então eles perderam todos os livros de Davi, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, toda a sabedoria de Salomão. Eles perderam muita coisa. E por que eu estou falando isso? Porque entre o Velho e o Novo Testamento a gente tem 4 gerações que não ouviu Deus falar. Deus se calou por 4 gerações, 400 anos. Mas chega um homem, e esse homem vem clamando no deserto, como um doido, João Batista. E fala, tá vindo um, que eu não sou digno nem de atar as sandálias dos pés dele. Esse homem tem autoridade nos céus e na terra. E o que ele falar é verdade. E Jesus ele chega, e é ali batizado por João Batista, e a pomba desce sobre ele, e manifesta o poder de Deus, e todo mundo vê que ele é filho de Deus. Amém. Até aí, amém. Só que nesse período, o povo se prendeu às antigas alianças. O povo se prendeu na lei de Moisés. A palavra ela é clara em explicar que a lei de Moisés, em Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 18, verso 15, se eu não me engano, posso estar errado. Ele fala que a lei foi dada a ele, Moisés, ele era o legislador. Só que ele deixa bem claro, o profeta ainda vai vir. E quando ele vier, escutem ele. Então ele deixa bem claro que um momento, alguém semelhante a ele vai chegar na terra. E esse alguém, ele é o profeta. E o que ele falar é para a gente esquecer tudo que foi falado para trás. Porque sobre ele havia uma nova lei. A última aliança. A gente fez a Santa Ceia semana passada. E a ceia, ela fala no texto da ceia, Jesus quando serve o pão, serve o cálice, ele fala, essa é a nova aliança, que é feita em meu sangue. Essa é a última aliança. A aliança de Cristo ela é perfeita. Ela nos redimiu de todo o pecado, nos limpou, nos curou, nos purificou. Tá, mas o que isso tem a andar em autoridade? Jesus, naquele momento, ele mudou todo o tempo. Eu já falei isso e eu não consigo pregar sem lembrar disso, que Deus ele é o Pai da eternidade. A palavra fala que ele tem essa paternidade, ele anda no tempo, o presente, o passado e o futuro é uma coisa só, ele é atemporal. Ele está em todos os lugares. E Deus, ele é maravilhoso. Esses dias orando, e Deus me deu uma revelação, assim, uma analogia, né? E é como se fosse uma sombra. E se eu coloco a minha mão na luz, aqui não dá para ver direito, mas se eu colocar a minha mão na luz e ela refletir a sombra, de longe
todo mundo entende que é uma mão, porque é algo que a gente vê todo dia. Então, beleza, é uma mão. Mas vamos pensar num cenário diferente, um saxofone. Ou um taco de beisebol. Um taco de beisebol. Se eu colocar ele na luz e aparecer ele de lá, todo mundo vai olhar e vai falar, é um pau. Não sei, é uma vassoura. A gente não tem a ciência real do que é aquilo. E assim é a palavra de Deus. Deus, ele estava em todos os tempos, em todo o tempo ao mesmo tempo. Então, a Bíblia foi escrita de trás para frente, de frente para trás, eu não sei. Ele viveu todas as coisas. Tudo já foi consumado. Então, muitas vezes a gente pega o Velho Testamento e eles viam a sombra da sombra da sombra, algo bem distante. E quando vai chegando mais próximo da sombra, a gente vai tendo uma ciência melhor do que é aquele objeto colocado sobre a luz, porque a gente está se aproximando da luz. Mas ainda assim, Tiago declara que hoje a gente vê como numa água, num espelho, então ainda é imparcial. Mas quando chegar um tempo certo, a gente vai ver na totalidade. A gente consegue ver Cristo de forma parcial ainda. Mas a autoridade ele deixou sobre os discípulos. E ele fala para os discípulos ali em Atos, para eles irem e esperarem até que do alto sejais revestidos de poder. O poder do Espírito Santo é o tempo da graça, é a manifestação do tempo da graça. E a graça ela não veio para nos colocar em um patamar inferior à lei. A graça não veio para nos colocar em uma época onde tudo é permitido. Não. A graça veio mediante a nova lei. A lei em Cristo Jesus. E, Tiago, mas você está falando isso, mas como assim? Ok. Jesus no monte, ele está dando uma palavra, o Sermão da Montanha, é o capítulo, conhecido como Sermão da Montanha. E Jesus ele está ali explicando, ele fala, vos foi dito que olho por olho, dente por dente. Eu te digo diferente. Eu falo, se der um tapa na sua face, dá outra. Se te pedir para andar 1 milha, vai 2. Se te pedir a túnica, dá a capa. Essa é a nova lei em Cristo. Ele está colocando novas leis. A lei do tempo da graça. Só que a antiga lei, ela já era impossível de ser vivida. O homem, ele estava destinado ao pecado. Porque a gente foi feito em pecado. E a gente estava no mundo, e o mundo jaz no maligno. Logo, a carne milita contra o espírito em todo o tempo. Então, como pode o homem andar em autoridade diante de Deus, se ele está o tempo todo em pecado? Como que a gente pode andar em autoridade diante das circunstâncias, das situações, de uma doença? Como que eu posso declarar cura se eu estou cheio de falhas? Entra o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele nos limpa, nos purifica em todo o tempo. Jesus, quando ele sobe na cruz do Calvário, a palavra fala que ele se fez pecado. Aquele que não era pecado se fez pecado em nosso lugar. E levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos tira a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados, redimidos, transformados. Naquele momento, quando Jesus sobe e é crucificado, é interessante que toda a natureza, ela chora. Foram 3 dias de choro. Por que eu estou falando isso? Quando Jesus é crucificado, a Bíblia fala que o sol se escondeu. O sol se escondeu. A terra houve trevas. Quando Jesus é crucificado, a palavra fala que os sepulcros se abriram. Porque a vida tinha acabado. Ele era a vida. O caminho, a verdade e a vida. E ele tinha morrido. Quando Jesus morre, o que acontece? O véu é rasgado de alto a baixo. E o que era o véu? O véu era a proximidade do homem com Deus. Quando o homem passava os 3 véus, ele entrava no Santo dos Santos para falar com Deus. Então, se o véu tinha sido rasgado de alto a baixo, o tempo da lei tinha se acabado. E o homem não tinha como se aproximar de Deus. Porque o templo tinha sido destruído. O Santo dos Santos tinha acabado. Então, como poderia o homem se aproximar de Deus se ele não tinha mais o Santo dos Santos, o santo lugar? Então, quando Jesus morre, ele muda toda a situação, tudo na terra é transformado, para que no 3º dia ele ressuscitasse. E aí sim, agora com a presença do Espírito Santo, já não me adorareis mais aqui, ou no monte ali, ou em Jerusalém, mas em todo lugar, porque é chegada a hora, e ela vem, em
em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, Jesus ele foi perfeito, para que hoje pudéssemos ter autoridade sobre toda e qualquer situação. Amém? Um outro versículo que eu quero ler. Tiago 4, versos 6 e 7. Mas eu vou ler que ele é bem curtinho. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, inicialmente, a gente geralmente lê só a parte B, do versículo 7, que é resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a palavra ela é clara que, inicialmente, a gente tem que se submeter a Deus. Então, a submissão, o entender que Ele é Deus e eu não sou nada, mas que Ele em mim eu posso todas as coisas, faz toda a diferença. Atos, capítulo 19, verso 13. Eu vou estar lendo também, acho que nem precisa abrir. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os filhos de Cefa, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre ele e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Amém? Então, essa passagem de Atos, ela contradiz um pouco o que muitas vezes a gente fala. A gente fala, não, qualquer coisa acontecer, fala o nome de Jesus e pronto, vai dar certo. Não é bem assim. Sob o nome de Jesus há todo o poder. Amém. Mas em um momento, em situações específicas, os filhos de um dos chefes dos sacerdotes estavam expulsando demônios. E chegaram e falaram: pelo nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno, saiam. E os demônios ali se manifestam na boca daquele endemoniado e falam: Jesus eu sei quem é. E realmente o nome dele tem poder. Paulo eu também sei quem é, mas quem vocês são? O que eu entendo com isso? Eles não tinham entendimento de autoridade. Eles não tinham autoridade sobre aquilo que eles estavam fazendo. Eles não conheciam Jesus, tampouco Paulo. Eles entendiam que Pedro, Paulo, todos os discípulos ali levavam a presença de Jesus. E quando eles abriam a boca, realmente, poder dos céus desciam naquilo que eles tinham declarado. Mas uma pessoa que não tem fé nenhuma, não tem conhecimento nenhum, não tem submissão nenhuma a Deus, adianta resistir ao diabo? O verso anterior que a gente leu fala exatamente sobre isso. Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Inicialmente, sujeitem-se a Deus. Se a gente não tem intimidade, se a gente não tem proximidade com Deus, com Jesus, se a gente não sabe nem o que Ele quer de nós, como que a gente vai chegar declarando autoridade sobre uma enfermidade? Como que a gente vai declarar autoridade sobre uma situação financeira da nossa vida? Como que a gente quer abrir uma porta se eu nem sei se foi ele que fechou? E isso volta no que o Carlos Wellington tinha falado. A intimidade com Deus, ela é superior a todos os dons, ela é superior a toda vocação de pregação, ela é superior a qualquer coisa nessa terra. Muitas vezes a gente tem se esforçado muito de forma errada, o que não leva a fruto nenhum. Muitas vezes a gente tem colocado Deus em uma caixinha e achado que vai ser assim e que, nossa, eu estou bem, eu estou saudável, minha família está crescendo, meus filhos estão bem, eu estou bem financeiramente, então eu estou bem em Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um vínculo não existe com o outro. E muitas vezes, assim, igual de vez em quando, Deus tem me levado a pregar em outras igrejas, e eu vejo isso, é um mal
não da nossa igreja, mas de todas as igrejas. As pessoas, elas estão cheias de poder, é Shemanaias daqui de lá, roda, gira, e você fala, qual palavra que Deus tem para sua vida essa semana? A pessoa não sabe. O que você conversou com Deus essa semana? A pessoa não sabe. Você fala, qual que é o seu ministério em Deus? É esse. Você tem certeza? A pessoa fica em dúvida. Sabe, quando Ele fala, não gera dúvida. Se Ele te fala algo, você tem certeza daquilo que Ele falou. Quando você dorme, Deus te dá uma palavra, um sonho, você acorda com certeza, com convicção daquilo. Quando um profeta fala algo, ele não está iniciando alguma coisa na sua vida, ele está confirmando aquilo que Deus já falou anteriormente. Mas se o anteriormente nunca existiu, como que um profeta vai chegar para confirmar algo para a gente? Se a gente não tem o nosso tempo no secreto, Jesus fala, entra no seu quarto, fecha a porta e ora em secreto ao seu Pai. Ele que vem em secreto te recompensará. Como que a gente vai ser recompensado por algo que a gente não está fazendo? O tempo da graça, ela não é um tempo onde vai acontecer um passe de mágica e todo mundo está em Deus. Não. Eu vejo muitos pregadores falar também, o de repente. Nossa, de repente esse pregador deu certo. De repente essa pessoa cresceu na vida. De repente essa pessoa ficou conhecida. Não é de repente. O de repente demorou uma vida. Só que ele estava no secreto. Ele ficou 10, 15, 20 anos orando em secreto, jejuando em secreto. E Deus manifestou aquilo. Mas muitas vezes a gente tem usado coisas naturais para tentar explicar o sobrenatural. A gente tem usado bênçãos financeiras, saúde, trabalho, conquistas, vitórias naturais para tentar justificar algo sobrenatural. E acredito que com isso a gente está próximo de Deus, o que não é verdade. A gente deveria usar a proximidade com Deus, a revelação da palavra de Deus, os sonhos de Deus, o jejum, a oração, a manifestação de Deus na forma de levar uma palavra para o irmão. O pastor até brincou aqui semana passada, que semana retrasada ele orou, abençoou a gente, e aí já na segunda-feira mesmo já foi, pastor, tá certo não? Porque domingo eu fui dormir, beleza, a gente saiu daqui no culto, amém, vamos para casa, eu amei, amor, vai ser bênção, que bom. Dormindo, eu não perco o sono, a coisa mais difícil do mundo é fazer eu perder o sono. 3h30 da manhã eu acordei, 3h30 eu acordei, vira para um lado, vira para o outro, fui lá, tomei uma água, falei, uai, estranho, né? Tá. Tentei dormir e nada. Falei, tá bom, vamos orar. Levantei e fui orar. 5 da manhã, quase, 4h50, eu terminei. E o engraçado, da hora que eu abri a boca para orar, até o fim, só intercessão. E em nenhum momento Deus vinha colocando os nomes assim na minha cabeça. Ora por tal pessoa, ora por tal pessoa, ora por tal pessoa. Meu Deus, tá, amém, vamos. E foi, beleza, fui dormir 5 da manhã. Acordei e tomei um café. Aí tomei um café e falei, nossa, eu vou trabalhar agora. Quando eu saí na porta, Deus falou, hoje você não come mais nada. Aí eu, opa, que é Deus? Hoje você não come mais nada. E amém, assim, eu fiz esse jejum e não foi pesado. Uma coisa que a Isadora me acompanha, a gente faz muito jejum, mas eu nunca tinha feito um jejum desse jeito, assim, só café da manhã e o dia inteiro sem comer, 24 horas, só café da manhã. E eu fiz a semana inteira e foi tranquilo. E assim, Deus fez tantas coisas, tantos cenários, de eu sair do trabalho e na hora de ir para casa, Deus falou, não, você vai lá em tal lugar porque é para você orar por alguém. E aí eu ia, olhava, orava para as pessoas, voltava para casa e eu, nossa, que coisa, né, assim, diferente. E aí a gente vai em algum lugar, aparece uma pessoa e fala, nossa, estou precisando de uma oração. Tiago, você pode orar para mim nesse cenário? Meu pai está fazendo isso e isso. Eu falei, Deus, calma, vamos. É só uma semana, Deus, calma, vamos devagar. Então, realmente, a autoridade que é imposta sobre nós, se a gente entende que está andando em autoridade, não é quem eu sou, não é o que eu tenho, mas é aquilo que Ele é em mim. Então, toda e qualquer situação que eu entro, e eu entendo que Ele está ali naquele lugar, que Ele está na minha frente, foi Ele que me enviou, eu não vou da mesma forma como se eu estivesse lá despercebido. Porque se eu chegasse na casa, por exemplo, da pessoa que eu fui, e ela estivesse enferma, talvez eu ia falar, nossa, amém, vou orar por você, mas talvez nem orar. A gente acaba falando, né, e tem tanta gente para orar, às vezes a gente até esquece. Mas Deus me direcionou a ir lá com aquele cenário. Então eu cheguei lá
com uma autoridade diferente, porque eu sei quem me enviou. Então, quando a gente sabe quem chamou, a gente sabe quem nos enviou, a gente sabe o que Ele quer, a nossa forma de andar é diferente, a nossa forma de se portar é diferente. No trabalho foi diferente. As pessoas começaram a me perguntar: "Ué, Tiago, você é pastor?" Do nada, nada mudou, assim, nada. Mas as pessoas começaram a perguntar: "Ué, Tiago, você é pastor?" Outras: "Nossa, eu admiro você falar de Deus, assim, tudo e tal." E eu: "Ué, mas eu não mudei nada, gente, sempre foi assim, né?" Mas a autoridade que estava sobre mim, a autoridade que está sobre mim, mudou aquilo que eu sou. Não que eu fiquei melhor ou pior, porque eu tenho mais ou tenho menos, não isso. Mas a presença dele está comigo, e eu tenho a convicção disso. Quando a gente se coloca em jejum, em oração, em um só corpo, quando a gente busca o bem do próximo, ele faz algo novo em nós. A gente recebe algo novo de Deus. E isso tem sido para mim, assim, totalmente diferente. Tem sido algo realmente novo, uma revelação. E eu tenho 17 anos de convertido, mais de 17. Então, é algo novo para mim. E entra muito também no que foi falado aqui hoje, na parte do Carlos Wetton. É o primeiro amor. Porque naquele primeiro amor, a gente se preocupa em cada detalhe. Em cada detalhe. Você levanta, você está no primeiro amor, você acabou de chegar do encontro, você converteu. Você levanta, você ajoelha já. Você, opa, vou orar, né? Não vou sair daqui sem orar. Você ora: "Nossa Deus, entregue meu dia" e tudo e tal, pá. Passa 6 meses, não precisa de orar toda hora também, né? Amém, Deus abençoe. Começa a ficar no automático, porque está faltando manutenção. A máquina começa a falhar. A gente começa a se acostumar com aquilo que é a graça. Em Judas, capítulo único, fala que a graça ela entrou na igreja e muitas vezes estava tornando a graça vã. E que a gente não deveria deixar isso acontecer. E muitas vezes é o que a gente tem feito. A gente tem deixado a graça se tornar vã, porque a gente não entendeu que sob a graça existe uma lei. E essa lei é a lei de Cristo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Servir. Essa é a lei de Cristo. É o amor. Agora, essa lei ela é em algum momento inferior à lei de Moisés? Não, de forma alguma. A diferença é que ela se tornou muito mais complicada de se cumprir. Porque a lei de Moisés, ela declarava uma coisa que o homem, por si só, sanguíneo, ele gosta. Olho por olho, dente por dente. Se cobiçar sua mulher, você pode matar. Porque cobiçou. Então, assim, é uma coisa que o sanguíneo gosta. Mas, ao mesmo tempo, a gente pecava. Então, se tornava impossível. Porque não bebereis, glutonaria. Então, todos os pecados ali na tábua dos 10 mandamentos, ela condenava o homem. E a graça? A graça veio para expor o quão pecadores nós somos, mas que no sangue dele a gente tem a cura, a remissão dos pecados. E o que mudou do Velho Testamento para o Novo Testamento? Que muitas vezes os meus amigos mesmo me perguntam: Tiago, mas você fala muito da graça, e aí parece que, então agora beleza, está tudo certo. Não, continua tudo igual. Tem a mesma lei, uma lei agora mais difícil, só tem uma diferencinha: a prova que eu apresento para o juiz. O juiz, a Bíblia fala claramente que no dia do julgamento, no dia final, o juiz é Deus. E a gente pode ou não ter um intercessor fiel por nós. A igreja eu acredito que tenha, todos aqui, graças a Deus. Cristo Jesus, Ele é o nosso advogado fiel. E Ele é especialista em apresentar provas irrefutáveis. E essa prova é o sangue de Cristo. No dia do juízo, que tudo chegar ali, tudo tiver aí, o Satanás, conforme ele gosta de fazer, ele vai jogar todas as cartas dele na manga. Ele é um advogado muito bom também, ele conhece tudo que a gente fez de errado, e ele vai trazer: você fez isso, você lembra esse dia aqui, você fez isso, você lembra isso, você fez, você lembra disso aqui, você abortou, você lembra desse filho, você abortou, você lembra disso aqui que aconteceu, você matou essa pessoa, você lembra desse dia aqui, o que Deus falou para você falar, você não falou, essa pessoa que suicidou. Então ele vai trazer todo o sangue, toda a maldade, toda a impureza, tudo aquilo que ele pode trazer contra, ele vai trazer. E Jesus vai simplesmente apresentar o sangue dele no cordeiro. Ele vai falar: esse está lavado no sangue. E assim como a gente pega lá nas pragas do Egito, um braço da porta que tinha um sangue, não importa nada que estava lá dentro.
o primogênito foi salvo. Aquela porta que não tinha o sangue no braço da porta, os primogênitos morreram. O problema não é o coração do homem, não é o meu pecado, a minha falha, ou quão bom eu sou, ou como eu me arrependi, mas é aquilo que eu entreguei para Ele, a intimidade que eu tenho com Ele, a proximidade que eu tenho com Ele, porque a partir do momento que eu tenho uma intimidade com Ele, a presença dele em mim muda as coisas que eu faço. A gente vai ser conhecido pelo fruto, porque aquilo que Ele faz em mim gera fruto. Eu começo a gerar fruto automaticamente. Aonde eu vou, as coisas têm que mudar. As pessoas têm que ver algo diferente em nós. Não porque eu faço alguma coisa, mas às vezes calado, elas têm que ver algo diferente. Porque Ele está em nós. E teve uma passagem que é muito conhecida também. Eu não cheguei a marcar, mas é nos Evangelhos e é a passagem da mulher adúltera. Então a mulher adúltera, ela é pega ali em adultério e o povo leva ela diante de Jesus, coloca em pé e fala, ó, a lei de Moisés, ela nos obriga a apedrejar uma mulher que é pega no adultério. E Jesus, ele está ali sentado na areia, riscando algumas coisinhas na areia e tal. E eles começam a questionar Jesus, e aí, o que o senhor fala? Tá, e aí esses dias eu li essa passagem e eu fiquei meditando nela, meditando e pensando, falei, vai Jesus, mas tá, vamos supor o cenário invertido, vamos trazer para hoje, depois eu volto. Alguém mata o outro aqui na porta da igreja, todo mundo viu, um monte de testemunho ocular. Tem um policial aqui dentro, o que o policial vai fazer? Vai prender, porque a lei obriga que um cara pegue em homicídio, culposo, ele vai ser preso. Nem que ele tenha que ir para a delegacia para prestar, organizar tudo para ele poder sair, que seja, mas ele vai ser preso. Certo? Então aqui a gente está pegando uma passagem onde os fariseus, que eram os mestres da lei, é como se fosse um juiz aqui dentro, um advogado, eles eram os mestres da lei, eles tinham todo o conhecimento do Pentateuco. Eles pegam uma mulher em adultério. E por que cenários? Qual a lógica deles levarem para um homem que eles não acreditavam em nada do que ele falava, Jesus, e falar assim, ó, o que é que você fala? Ai, pera, se a lei fala que eu tenho que apedrejar, então tem que ser apedrejado. E mais do que isso, Jesus, ele entende que eles estavam tentando simplesmente arrumar algum motivo para prender Jesus, para poderem matar Jesus. Eles tentavam contra a vida de Jesus, a palavra fala. Mas Jesus está ali escrevendo na areia, não fala o que foi escrito, mas ele se levanta e fala, ó, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Tudo bem, todos tinham pecado. E a Bíblia fala que foi saindo do mais velho, do mais novo, até todos terem ido embora. Mas eu te pergunto, a pessoa morreu ali na frente, a gente viu, o advogado está aqui, o juiz, tem um juiz aqui na igreja, tem um policial, aí um cara que está lá na rua, que a gente não está dando a mínima porque ele fala, um mendigo fala assim, é aquele que não tem alguma coisa aqui, faça isso. Não faz sentido. Não faz sentido. Não importa o que ele falou. A lei é lei. Independente do que ele falou, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Poderiam virar para ele e falar assim, não estou te perguntando isso. Vou apedrejar. É apedrejar-se. Sabe qual que é a diferença? A autoridade que ele tinha. Não importa aqueles que davam glamour para Jesus, eles não precisavam saber quem era Jesus, eles não precisavam entender quem era Jesus, eles não precisavam saber o que ele tinha. Quando ele falava, tinha autoridade. Quando ele abria a boca, todo mundo ficava preso naquilo que ele falava. Porque quando ele falava, ele não falava de si mesmo, ele falava do Pai. Ele estava em constante ligação com Deus. Quando ele declarava alguma coisa, era declarado na terra, nos céus, no mundo espiritual, no mundo celestial. Isso entrava na alma das pessoas. Então, uma palavra que ele falou ali e mudou todo o cenário. E todos simplesmente largaram a pedra e foram embora. Só que eles viviam na lei de Moisés. E aí volta em Deuteronômio. Deuteronômio deixa claro isso. Quando o profeta vier, o que ele falar passa a ser a nova lei. Então a lei de Moisés sobre o apedrejamento, naquele momento, ela é revogada.
Eles tinham total convicção e poder para apedrejar a mulher. Mas uma palavra que sai da boca de Jesus muda toda a situação. Agora, aquela mulher nem conhecia Jesus. E nós que somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, quantas e quantas e quantas palavras Ele pode liberar sobre o seu dia, quando você estiver em intimidade com Ele? Quantas palavras Ele pode declarar sobre a nossa vida todo o tempo? Quantas vezes Ele tem falado e a gente não tem escutado? Porque a gente não consegue ouvir aquilo que Ele fala. Não, Tiago, mas quando Deus fala, a gente escuta, porque é Deus. Amém. Concordo. Samuel, no livro de Samuel, ele deixa claro sobre isso. Samuel ainda era um garoto e a mãe dele entrega ele para os profetas ali, para ele crescer. E Deus vem falar com ele. Fala, Samuel, Samuel. Ele levanta. E aonde que ele vai? Ele vai no profeta. Fala, profeta, eu estou aqui. O que o senhor quer? Ele fala, não te chamei não. Samuel falou, tá, vou deitar de novo. Samuel volta e deita. Mais uma vez vem uma voz e chama, Samuel, Samuel. E ele vai, levanta e vai no profeta de novo. Fala, profeta, o que você quer? Estou aqui. E aí ele fala, não foi eu. E ele fala, já sei, faz o seguinte, deve ser Deus. Quando ele te chamar, você fala meu Deus, teu servo se escuta. E assim ele fez, a voz veio pela terceira vez. Então, Deus ele fala, e muitas vezes a gente não entende, muitas vezes a gente não escuta, muitas vezes a gente não sabe que é a voz dele, porque nos falta intimidade. Como que eu vou saber de quem é a voz se eu nunca ouvi? Se alguém grita lá em cima, se for o Daniel, eu sei que é o Daniel. Por mais que é um monte de criança, e talvez está um monte de criança, mas eu conheço a voz do meu filho. Eu conheço a voz do Daniel, eu conheço a voz da Isadora, no meio de todo mundo. Se ela gritar lá no meio, eu sei que ela está lá. Porque é uma voz que eu tenho intimidade. É uma voz que eu conheço. A voz da Sara, a voz do Daniel, a voz da Isadora. Mas se passa alguém ali e grita, Tiago, eu falo, beleza, é o Tiago. Eu não vou nem ouvir. Porque não é uma voz conhecida. Muitas vezes Deus tem falado conosco. Através de outras pessoas, através de situação, através de sonhos, através até de voz audível, e a gente não tem escutado, porque não conhecemos a voz de Deus. Naquele dia, Samuel passa a entender o que é a voz de Deus. Mas uma coisa interessante, a voz de Deus, ele remete a voz de Deus à voz do profeta, porque nas duas vozes existia autoridade. Samuel, o primeiro momento que ele escuta aquela voz é uma voz forte, é uma voz diferente, ele vai no profeta. Porque sobre o profeta existia uma autoridade. Não a mesma autoridade que estava na voz de Deus, mas resquícios da voz do profeta estavam na voz de Deus. Quanto mais a gente se aproximar dele, quanto mais próximo a gente estiver dele, mais parecido a gente vai ser dele. Mais confundido com ele seremos. E essa é a nossa glória nessa terra. É que olhem para a gente e não consigam entender a diferença entre nós e Cristo, entre nós e os discípulos. Que não consigam distinguir a diferença entre aquilo que Deus fez e aquilo que está sendo feito na nossa vida. Que não consigam olhar para a gente e achar motivos naturais para a situação que a gente tem vivido. Porque tem que ser claro que é Ele. A autoridade dele opera em nós. E aonde a gente vai, é manifesta a glória dele. Amém? Eu acho que é isso. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Vamos pedir para que consigamos andar em poder, andar em manifestação de glória em glória, que venhamos a andar em autoridade em Cristo, porque Ele nos enviou. Independente de onde estiver, independente do que a gente tiver feito, Ele é Deus para mudar toda a situação. Basta uma palavra sair do trono dele e toda a nossa situação será transformada. Amém? Senhor meu Deus e Pai, eu oro, papai, te rendendo toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração. O Senhor é o alfa e o ômega, o início e fim de todas as coisas tu és. O Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. No início, Pai, o Senhor era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Obrigado, papai, porque o Senhor se tornou carne, habitou entre nós, e morreu uma morte, Deus, de cruz, para levar sobre si todos os nossos pecados, papai. Tudo aquilo que nos impedia, Deus, de nos aproximar de Deus, o Senhor levou sobre si.
E sobre, Deus, o teu sangue, papai, nós podemos andar agora em autoridade, Pai, sobre toda potestade, todo principado, todo dominador celestial. Em teu nome, Deus, aonde formos, podemos entender aquilo que o Senhor quer de nós naquele lugar. Que venhamos a abrir a nossa mente, venhamos a abrir, Deus, o nosso coração, através da tua palavra, renovar a nossa mente e entender que o Senhor é Deus sobre toda e qualquer situação. Papai, que o teu povo venha ouvir a tua voz e venha clamar pelas outras almas, que venhamos a interceder, que venhamos, Deus, a nos encher do teu amor, da tua presença, do teu Espírito, para que onde formos, Deus, a tua presença, Pai, possa ser manifesta. Que a voz do Senhor, Deus, ecoe em nossos corações, que venhamos a ouvir e entender, a autoridade do Senhor está em nós. Toda enfermidade, Deus, tem que sair quando for da tua vontade. Então que venhamos a ter a direção do Senhor sobre o que fazer, o que declarar, a quem curar, e como, Deus, direcionar os nossos passos dia após dia no Senhor. Nós oramos, Deus, hoje, glorificando ao teu santo nome. Obrigado pelo culto, obrigado, Deus, pela tua presença. Que o Senhor venha caminhando com cada um que aqui está. Seja uma semana abençoada, Deus, para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.